Caros alunos, iniciamos a aula número 1. Meu nome é João Luiz Emil, professor da Univale, formado em Direito, especialista em Direito Público Municipal e mestre em Políticas Públicas. Essa disciplina, denominada Direito Tributário 2, tem como ementa a abordagem por parte do professor do Sistema Tributário Nacional, o que possibilita o estudo e o entendimento acerca da arrecadação tributária, ou seja, o Estado ele foi criado pelo ser humano para atender às necessidades que o ser humano não consegue atender de forma isolada, ou seja, o complexo social e a formação do Estado tem essa finalidade. O objetivo é o bem comum, o objetivo coletivo é o que deve ser alcançado. E a tributação é parte desse sistema porque possibilita o Estado realizar a sua arrecadação. Para tanto, nós temos que reconhecer como objetivo geral e entender que o Estado é importante para todos os seres humanos. O Estado é que faz com que os bens coletivos e os interesses sociais aconteçam e sejam distribuídos de forma equitativa. O objetivo específico dessa disciplina é exatamente analisar essa relação entre o Estado e o contribuinte, ou entre o fisco e o sujeito passivo da obrigação tributária. Esse é o nosso objetivo específico. Então, no objetivo geral, nós temos que entender essa relação e essa necessidade da arrecadação e, posteriormente, no objetivo específico, entender como se dá especificamente essa relação entre o fisco e o contribuinte. Para tanto, nós vamos enfocar, então, as características dos ilícitos tributários cometidos pelo cidadão, as suas penas, as suas sanções, a característica do processo administrativo tributário na fiscalização e cobrança dos tributos e também nas características dos processos judiciais tributários, onde o Estado cobra e o contribuinte tem o direito de se defender nessa relação jurídica tributária que nós estabelecemos. Na unidade 1, nós vamos tratar especificamente dos ilícitos tributários, na unidade 2, do processo administrativo tributário e na unidade 3, os processos judiciais tributários. Nessas duas últimas unidades, nós teremos algumas atividades práticas que serão desenvolvidas também pelos alunos em conjunto com o professor. Podem ser até trabalhos realizados em grupo. O curso de Direito Tributário do Hugo de Brito Machado é uma bibliografia recomendada, o Luciano Amaro também tem um curso de Direito Tributário, mas eu dou ênfase aqui ao curso de Direito ou Manual de Direito Tributário do professor Eduardo Sabag, que além de professor de português, é professor também de Direito Tributário em diversas universidades. Esse professor Eduardo Sabag trata do assunto tributário, especificamente através de questões e questionamentos, respostas, além de abordar teoricamente o assunto direito tributário. Então, para quem pretende realizar concurso público ou mesmo para a preparação para o exame da ordem e para as provas dessa disciplina, o professor Eduardo Sabag tem um manual bastante interessante, que é um livro moderno e que trata do assunto em profundidade. As avaliações estão definidas no plano de ensino, não vamos nos ater muito a essas questões. Nós temos uma situação diferenciada nesse momento, então teremos que rever essas questões, mas a princípio o que está estabelecido no plano de ensino para as avaliações permanece inalteradas. Bom, a unidade 1, em que vamos tratar dos ilícitos tributários, a primeira abordagem seria a diferença entre uma ilicitude e uma ilegalidade e as funções das sanções penais, das sanções administrativas, das sanções fiscais aplicadas atualmente pela legislação e previstas pela legislação. Depois vamos ver então os ilícitos administrativos em si, os ilícitos penais, como são as denúncias e a aplicação disso, as sanções de ordem pessoal e patrimonial, as sanções políticas em matéria tributária e a figura da extinção da punibilidade pelo pagamento, que é uma novidade legal, e também a questão da exclusão da punibilidade por falta de cumprimento da ordem legal por parte do Estado. Então, no primeiro momento, nós temos que definir a diferença entre uma ilicitude e uma ilegalidade. Aquilo que contraria a ordem jurídica objetiva, nós classificamos como uma ilicitude. Aquilo que contraria a ordem legal, nós classificamos, e assim a doutrina também, como sendo uma ilegalidade, ou seja, havendo previsão legal e essa previsão não é atendida, não é cumprida, não é respeitada, é uma ilegalidade. Às vezes, em direito tributário, nós temos algumas previsões infralegais
portarias, instruções normativas, decretos, resoluções, que não são leis propriamente ditas. E o descumprimento dessa ordem infralegal não deixa de ser uma ilicitude, embora não seja uma ilegalidade propriamente dita. Uma ilegalidade é quando se contraria a lei. As sanções aplicadas ao contribuinte, ao sujeito passivo da obrigação tributária, elas podem ser sanções penais ou sanções administrativas, ou mesmo sanções políticas ou mesmo patrimoniais. Nós temos que diferenciar essas sanções. No fundo, sanções são previsões legais, né, que tentam inibir a conduta ilícita ou ilegal do sujeito passivo tributário. Assim como no direito penal comum, também as sanções se pretende inibir ou desestimular o comportamento ilícito do cidadão. Então, nós temos sanções decorrentes de fatos criminosos comuns ou fatos criminosos fiscais. Os fatos criminosos possuem sanções penais quando atingem as pessoas em si. E as sanções fiscais atingem tanto as pessoas quanto o patrimônio das pessoas, quanto as empresas que pertencem às pessoas. Então, nós diferenciamos as sanções penais das sanções fiscais, embora as duas possam ser aplicadas em conjunto a uma mesma pessoa. As sanções penais têm uma característica que elas só podem ser aplicadas às pessoas físicas, que essas sim poderão cumprir a pena de detenção ou de reclusão. Só o juiz pode aplicar uma sanção penal e isso a diferencia da sanção fiscal ou sanção administrativa, que pode ser aplicado à pessoa jurídica também, desde que, claro, na sanção penal, tendo o devido processo penal, na sanção administrativa, estando presente o devido processo administrativo. Então, o fato de não pagar um tributo no Brasil não constitui por si só uma ilegalidade ou um crime propriamente dito. Então, não se aplica as sanções penais até que se prove em contrário, porque o STF tem uma decisão recente contrária a isso, não se aplica a sanção penal pelo não pagamento de um tributo. As previsões acerca dos crimes tributários têm lei específica e em nenhuma delas há essa previsão de aplicação de penas ou de sanções penais pelo não pagamento de tributo. Nós vamos ver logo adiante esses tipos penais previstos na nova legislação, que é a Lei 8.137 de 90. Vejo que aqui nós temos no quadro duas leis, a Lei 4.729 de 65, que é a antiga lei que definiu os crimes de sonegação fiscal. E nós temos a nova lei, a 8.137 de 90, que é a lei que definiu os crimes contra a ordem tributária. Praticamente os tipos são muito semelhantes, mas, em tese, a lei mais recente, de 90, revoga tacitamente a lei anterior. Então, a lei 8.137, que é a lei de 90, revoga tacitamente a lei 4.729, que seria a antiga lei da sonegação fiscal, embora muito semelhante os tipos penais, né, os tipos de crime ali previstos, uma lei mais nova pressupõe a revogação da lei mais antiga, embora a lei de 90 não diga expressamente. Então, considera-se revogada tacitamente a lei da sonegação fiscal pela lei dos crimes contra a ordem tributária. Nos interessa muito, nesse primeiro momento, trabalhar os crimes do artigo 1º e do artigo 2º, que serão tratados, então, na aula número 2, que enviaremos a seguir para todos os alunos. Muito obrigado.